Olá, está no ar o programa Memória Paranense. Esse programa é uma produção do Grupo Educacional Uninter e tem como apoio o Instituto Wilson Pickler. Hoje nós temos aqui uma convidada muito especial, mas eu queria apresentar primeiro o coordenador e mentor do projeto Memória Paranense, que é o jornalista Haroldo Murat, que está aqui conosco nos estúdios. Também aqui conosco os jornalistas Celso Nascimento, Eduardo Sganzella e Luiz Geraldo Maza. São os nossos jornalistas que estarão fazendo a entrevista com a nossa convidada de hoje, muito especial, Fanny Lerner. A Fanny Lerner, que foi a primeira-dama de Curitiba por 3 vezes. Também foi primeira-dama do Paraná por 2 vezes. Ela também foi secretária municipal da criança e presidente da Provopar. Enfim, tem uma história para nos contar muito boa. Eu quero então agora passar a palavra para o coordenador e mentor desse projeto, para que ele então conduza essa entrevista de hoje especial com a Fanny Lerner, aqui em nossos estúdios do Grupo Uninter. Muito boa tarde. Fique à vontade, Haroldo. Curitiba, 20 de maio de 2008. Projeto Memória Paranense do Grupo Uninter prossegue na tomada de depoimentos históricos de personalidades que compõem a vida do Paraná nos dias de hoje. E nós temos a satisfação de receber Fanny Lerner. Fanny Lerner é mais do que primeira-dama por 5 vezes, 3 vezes no município e 2 vezes no estado, que é um título que para alguns pode ser meramente honorário. Ela foi e continua sendo uma pessoa paradigmática no encaminhamento de interesses e questões vitais da criança, do adolescente, desenvolvendo políticas públicas que foram paradigmáticas no Estado. Ela é a nossa convidada. Boa tarde, Fanny, tudo bom? Boa tarde. Prazer então, estar aqui. Nós que estamos contentes de tomar um depoimento seu. Fanny, nós gostaríamos de começar você dando o seu nome completo, seus primeiros dados, os nomes dos pais, os primeiros estudos, os mestres, aquele clima de infância, a Curitiba daquela época, e depois chegaremos então nas realizações. Com certeza. Uma das realizações mais importantes, reconhecidas, foi esse continuado apoio da criança, apoio à criança, programas de creche, trabalho que rendeu a Fanny, é importante registrar, um dos prêmios internacionais importantíssimos, que é o prêmio Kellogg. Desculpe, Fanny. Está na hora. Nasci em Curitiba em 1945, dia 19 de julho, e me criei sempre em Curitiba. Adoro a minha cidade e vou morrer em Curitiba. Nasci na Rua 7 de Setembro e bem cedo. Era uma cidade muito linda, muito pequenininha, no sentido de se compararmos com hoje. Então, a minha infância foi uma infância de brincar na rua, de ter amigos na 7 de setembro, que a altura da 7 de setembro? Entre a 24 de maio e a Alferes Poli. Então, brincávamos com crianças desde a Westfália até a Lameia Lins, sonhávamos em construir casinhas em cima de árvores, e foi relativamente feliz, porque eu tive a minha mãe, que chama a dona Ana Proveller, e meu pai, que chama Manuel Proveller. Infelizmente, meu pai faleceu quando eu tinha 4 anos. Os dois eram poloneses. Vieram da Polônia. De onde e em que ano vieram para o Brasil? Mais ou menos? Olha, meu pai veio antes, inclusive, foi uma pessoa que... A família do meu pai veio para o Brasil e depois migrou para o Uruguai. Mas o meu pai tinha uma paixão tão grande pelo Brasil que voltou, só ele, da família dele. Deve ter sido mais ou menos em 1932, naquela migração grande que houve de poloneses e alemães. E a minha mãe chegou em 37.
se conheceram, casaram. De que cidade eles eram originários? Olha, a minha mãe nasceu em Varsóvia e meu pai em Lentz, uma cidade muito pequenininha e é incrível também que, no fim, é uma cidade do lado da cidade que os pais do Jaime nasceram. Era uma coisa assim que cada cidade, eu acho que era 3 quadras, era uma nova cidade, porque todo mundo se conhecia. Se você puxar a história dos judeus poloneses, é tudo de uma região só. E meu pai era já na Polônia, uma família mais ou menos bem de vida, tinha propriedades, mas não adiantou nada. E tiveram a sorte de vir, porque muitos irmãos do meu pai e da minha mãe faleceram nos campos de concentração, né? Principalmente da família do meu pai, que era bastante grande, e eles vinham para um país como o Brasil. O irmão mais velho juntava dinheiro, trazia mais um. Era assim que eles ficavam. Em 32, quer dizer, antes de Hitler. Sim, assim, os dois. mas já havia todo um clima antisemitismo na A Europa. família também do Jaime veio um pouco antes do... Pouco antes. É mais ou menos na época Não, eu digo que um pouco antes do nazismo. Sim, mas os pogroms já existiam, né? A família do Jaime chegou mais ou menos na mesma época que a minha mãe, desculpe. E se veja, para dar um exemplo para vocês, os judeus tinham condição de ter 3 alunos numa classe. Mas só que a criança não podia sentar. Tinha que tomar aula em pé. E quem fez o primário lá foi a minha sogra, não meu sogro. E ela... Dona Elza? Dona Elza, que eu gostava muito. E ela ensinou meu sogro. Porque ele já tinha um namorinho desde pequenininho, aquela coisa. Né? Ele não podia estudar? Não tinha vaga. E eu acho que devia Havia haver um só pré-teste. 3 alunos ou 2 por classe. E o meu sogro, a minha sogra que ensinou meu sogro a escrever. Então, tem histórias muito bonitas. A gente se puxar as histórias de família, eu tenho na minha família, dava para fazer esses filmes, sagas que existem aí, porque há bastante história, assim, fortes dessa época, né? Mas daí meus pais vieram para o Brasil, daí, infelizmente, com o falecimento do meu pai, a minha vida mudou muito. Fani, só um minuto. Seu pai se dedicava à comercialização de produtos agrícolas. Commodities. Onde e como, Fani? Principalmente Irati. Eu quase nasci em Irati, o que me orgulha muito. Meu pai e a minha mãe moraram em Irati por um tempo, quer dizer, tinha uma casa em Curitiba e uma em Irati, do lado da Denise Stocks. Então, até hoje, os pais dela ainda conversam comigo, e não é o Batateiro, no apelido do meu pai. E quando ele faleceu, foi aquela história, tinha livros de gente devendo para ele, e ele devendo para algumas pessoas, assim, João, o Manco. Então, os que ele devia apareceram todos, né? E os que tinham que pagar, alguns apareceram, né? Então, foi uma morte repentina, ele teve... Que idade ele morreu? 43 anos. Muito bom. Ele teve uma diverticulite que não foi diagnosticada. E daí a minha mãe teve que começar a trabalhar. Naquela época, muito raro uma mulher trabalhar, mas foi uma coisa, acho que boa para ela também e boa para as filhas, né? Um exemplo muito forte. Filhas, a outra Esther. A minha irmã Esther e eu, somos só nós duas, mas a minha mãe era até hoje, nós chamamos, mesmo eu brincando, Dona Ana. Era uma personalidade muito forte, quer dizer, do meu pai eu me lembro muito pouco. Mas a Dona Ana era muito bonita. E ela montou o comércio. Passou a tocar os negócios? Daí ajudaram ela, meus outros tios, e ela abriu uma loja. Certo. Daí, esta loja foi bem, graças a Deus. Primeiro era na Praça Zacarias. A Moderna. A Moderna, do lado da Ling, esse nome eu sempre estranhei. Do lado da Ling, e depois fomos para Voluntário da Pátria, bem pertinho da Praça Osório, já uma loja tipo boutique. E essa loja, eu vou contar, que era muito especial na época, porque muitos judeus e árabes tinham lojas, né? Lojas de fruta, os árabes, e nós lojas de confecção.
E era uma loja que sempre tinha o marido e a mulher. Então, sempre tinha um homem na caixa, de preferência, e a mulher vendendo. Né, então, era muito comum, meus tios, tem tios que tinham também, mas na loja da minha mãe eram duas mulheres, a minha mãe e uma tia que era sócia. Então, uma coisa que aconteceu... Como é o nome da sua tia? Dona Pepe, tia Pepe. Ela foi... Ela também veio da Europa, depois da minha mãe, já casada com meu tio, foi a última... Era casada com quem? Com o Samuel Voller, daí, né? Nós entrevistamos o Samuel Voller? Daí o nós... Michel, né? É, é pai do Michel. Pai do Michel. Pai do Michel. Michel, sim. Foi o Michel. Que é o filho. Mas entrevistamos ele também. Então havia, assim, uma certa liberdade das mulheres falarem. Como não havia psicanalista nem psiquiatra naquela época, a loja da minha mãe era quase um consultório sentimental, vamos dizer. Eu lembro de pequenininha, 10 anos, 12, de virem chorando, porque brigaram com a sogra, chorando, porque descobriram que o marido tinha outra. E sentavam na loja e ficavam horas conversando. E é uma coisa que eu me lembro. E o comércio ia para frente? Ia, livro, né, caderno, então vinha pagar 100, já havia uma outra roupa. Inflação muito baixa, né? De supermercado. Caderneta. Não havia cheque, Deus o livre, nem se aceitava, né? Quando o cheque surgiu, né? Então, havia essa coisa de ficarem sem conversar. Eu lembro que muitas mulheres queriam trabalhar, marido não deixava, porque quem sustentava tinha que ser o homem, né? E eu me lembro da dona Paula Amaral. Ela queria muito trabalhar. E o marido... do Dr. Vitor. Do Dr. Vitor Amaral. Ele era desonra para um homem se a mulher trabalhasse. Não sei se desonra, né? Mas eu te sustento. Ela abriu a creche, que seria... Tia Paula. Uma obra social, podia. Professora, podia. Até professora, podia, né? Mais do que isso, já era difícil. Então, né, daí a minha vida mudou nesse sentido. Eu senti muita falta do meu pai. Eu sei que eu tenho, até hoje, alguns problemas que veio naquela época, né? Lógico, superados hoje, graças a muita terapia, mas... E depois, assim, a morte naquela época era muito escondida, né, assim, das crianças. Então, para mim, eu tenho certeza que se eu tivesse podido ver meu pai morto, ou me explicassem, teria sido mais fácil para mim. Mas não, as crianças saíam, né, e a coisa acontecia. A própria doença era muito escondida. Mas a doença do meu pai foi muito rápida, né? Eu me lembro, assim, vagamente dele chegar com dor em casa, daí fui para o hospital, e a gente sempre teve a certeza que se o doutor Mário de Abreu estivesse em Curitiba, ele estava num congresso na Argentina, com certeza meu pai não teria morrido, porque o diagnóstico dele era impecável, né? E eu passei a ter uma outra fase daí de filha de uma mulher só, falta do meu pai, mas também muito, muito rica nessa questão de mulher trabalhar, de a gente poder estar participando, assim, de uma coisa diferente, né? De ter uma mãe que conseguiu criar duas filhas com não muita dificuldade. Havia, assim, muita amizade entre os vizinhos, né? Família mais ou menos grande, até considerado a época. Então, não houve muita solidão. Até para uma pessoa viúva. E você sentia, por exemplo, as famílias judias se envolviam com radicalidade ou havia uma certa separação? Olha, a minha mãe e a minha tia se envolviam muito com todo mundo, né? Porque, inclusive, por causa do comércio. Teve uma época que, quando eu casei, minha mãe faleceu também, e nós fechamos a loja, e quando já me foi ser perfeito, todo mundo me conhecia, ele dizia, mas você fechou uma galinha dos ovos de ouro, porque havia uma freguesia muito grande, né? E daí todo mundo conhecia, só perguntava, tua mãe era a loira ou a morena? Lógico que é loira, né? Eu sou loira também, mas não era assim tão comum, né? Eles eram um pouco mais fechados entre si.
Até porque na Europa, eu acho, eles sofreram muito. Então, o jeito de se proteger, apesar que todos amavam o Brasil de uma maneira muito forte. Minha mãe, e eles não falavam muito sobre o passado, a Polônia. Não se falava muito, nem na minha casa, nem nos meus tios. E vocês aprenderam polonês ou Yiddish? Olha, eu não aprendi nenhum dos dois. Eu entendo integração total. Yiddish, eu entendo Yiddish um pouco, mas polonês, só umas palavras de brincadeirinha. Mas eles falavam polonês. Mas a minha mãe falava russo, polonês e Yiddish, lógico, e também português, muito bem, inclusive, porque esse contato, porque tinha gente que morreu ainda falando português. Mas o comércio é a grande escola Mas era engraçado que tinha gente que chegava na loja e se encaminhava, vamos dizer, para minha mãe, que era mais loira, e começava a falar alemão. Eu perguntava se ela era de origem alemã, ou polonês, ou russo. Também a Curitiba era diferente, né? Toda cheia de gente que imigrou, né? Então, nem perguntavam, começavam a falar. Mas a colônia foi se mantendo, crescendo, e daí, lógico, né? Hoje em dia, a gente vive juntos e a própria coletividade israelita, casamentos mistos. Fanny, havia alguma ligação da comunidade judia com árabes? Não havia já essa distância que há hoje? Nada disso, muito. A gente, imperial, todo mundo se dava Jerusalém. A Jerusalém. Nossa, Jerusalém, a senhora era minha amiga na festa da Igreja da Ordem. Sabe, não havia nada nem há hoje. Pelo menos eu não sinto. Não há, não. Assim, agressivamente, não há nada. É lógico, todo mundo fica um pouco... até o contrário, eu acredito, pelo menos, que que é judeu e mora no Brasil gostaria que a paz já tivesse acontecido. E eu acho que também, por seu lado, os árabes também, né, têm correntes diferentes. Mas os árabes brasileiros são muito de origem libanesas e cristãos. E eu tenho... A Lorete Tacla fez uma festa de aniversário para mim, assim, por causa dos meus problemas de saúde, queriam me homenagear. Quer dizer, é uma coisa muito bonita, né? De abrir sua casa para receber. Mas a gente nem pensa nisso. Só pensa quando alguém pergunta. É tão normal que não... Fanny, a escola e depois nós vamos iniciar uma rodada de perguntas do pessoal. Tá. A escola, os companheiros que estão aí, os mestres, o clima da Curitiba, aquela do footing, dos alunos do Colégio Estadual se encontrando com os alunos do Instituto de Educação, na Rua 15. Eu estudei a minha vida inteira no Instituto de Educação. Então, já tinha jardim da infância naquela época, que depois o governo tirou, foi uma besteira. Aí fiz o primário lá, depois fiz o ginasial da nossa época, né? E depois fiz o normalista. Quando mudei a gravatinha para Zumarinho, maior orgulho, né? Porque era o chique. E o ensino era de qualidade. É uma loucura hoje o que você vê em termos de acabou, né, a escola pública, com exceções, evidente, né? Mas eu estudei e eu me lembro de a gente até chamar de quem ia para a escola particular, pagou, passou, né? Gente que tinha orgulho. Quem estudava no estadual, quem estudava no instituto, porque era bons professores. Havia pelo menos 3 escolas aqui que tinham essa fama, né? Aí vai falar, né? Erasmo Piloto. Não, eu tive aula com Dona Helena Colodico, Bento. O Erasmo. E com o doutor Piloto, com a dona... Sabe? Normal. O Bento. Curso normal. A gente estudava música, e eu sou péssima para música, e passava de ano, mas estudava. Depois estudávamos latim, estudávamos francês, estudávamos inglês. A visão era maior, né? Era uma visão Era uma oferta, mundo, né? Enciclopédica, né? E aula de ginástica é uma coisa que eu fico admirada, que hoje não tem educação física.
além de ser bom, e a gente adorava a aula, inclusive, era uma aula mais divertida, As moças iam de calção comprido? Não, era um bufante. Saiota. É uma coisa que você já ensina a criança, saúde, você já pode pôr na mesa que não se deve engordar muito, né? Que hoje é um dos grandes problemas, né? Isso tudo foi tirado. As grandes mestres, os colegas. Como eu já falei, dona Helena Collodi. Não, colegas. Não, primeiro os grandes mestres, os sim, 4, 5, depois que eu tenho uma paixão particular, é a dona Cloris Justen. Ela chegou quando eu estava no normal e ela nos fez nos sentirmos, não só eu, como se a gente, sendo professora, a gente era uma das coisas mais importantes do mundo. E né? Mas ela especificamente fez. Então, eu faço questão de comentar isso. Meus colegas, a gente tinha uma turminha, e são amigas minhas até hoje, né? Só mulheres? No Instituto, daí depois do primário, inclusive no primário tive alunos, colegas que hoje são desembargador, porque era importante estudar num colégio bom, né? Depois do ginásio ficava só meninas. E daí eu tenho a Eliane Petralha, foi minha colega, e é uma grande amiga até hoje. A Antônia, que hoje é Rocha Loures, foi minha colega. E são amigas minhas até hoje. Então, éramos pessoas também que tinham uma certa... Líamos jornal, porque a professora de português fazia... Nos solicitar, os grandes cronistas, né, Rubem Braga, quer dizer, era um outro tipo de Ponte Preta lá com as suas... Stanislau, Porto. Quer dizer, é completamente diferente de hoje em dia, né? Então, os colegas, daí tinha colegas da minha coletividade, que eram separados. Eu tenho, acho que, uma certa sorte de ter amigas de muito tempo, conservar essas amigas, e eu tenho visto em política que não é o comum, principalmente as mulheres, parecem loucas, elas brigam com todo mundo, e eu não, vou somando. Então, nesse ponto que eu acho que a minha vida é muito rica. O Jaime era um daqueles rapazes que ficavam em frente a... Pois é, daí a loja da minha mãe era nas Zacarias, então a gente ia juntando as meninas e íamos passear. Na Rua 15, tinha o ponto da Musical, tinha o ponto do café, aquele Ouro Verde, e daí a sessão de cinema, da segunda sessão de cinema do Cine Avenida era o chique da semana. Teve épocas que eu estudei de tarde, daí tinha que tentar fugir do colégio para poder ir. Daí o Jaime era do grupo que ficava na Musical. E daí tinha o grupo do Café Ouro Verde, né? Ouro Verde, que era até, acho que um pouquinho, condição financeira mais chique. Ouro Verde era na Oliveira Bela? Não, na João Pessoa. Na João Pessoa com a Hermenida Elião. Eram os meninos mais riquinhos. Embaixo do hotel lá. E havia uma confeitaria, uma sorveteria Savoy que também tinha uns... Então a gente ficava... Pizza. Guaracá. Guaracá. E era assim, o nosso lugar de... E tinha a casa... A senhorita também, que tinha menina da minha idade, que é minha amiga até hoje. Depois tinha a Ica, que era mais ou menos parente até, que também tinha... Então, éramos várias que ficávamos passeando ali, né? E era muito divertido até. Eu acho que hoje a gente perdeu muito dessa... Nasceu aí o namoro? Parece que do lado dele. A escolha foi já dele, assim, é com essa que eu vou ficar. E daí tinha o do Morgenstern, que também ficou com a filha da Ica, com a Regina Knopels, que é minha amiga até hoje. Daí escolheu a Regina. Só que o Sigismundo a gente chama de Zig. Ele era menos tímido, então ele começou a namorar a Regina, acho que uns 5, 6 meses antes. Até o Jaime ter coragem de chegar. Demorou um pouquinho mais. Mas eu debutei, éramos criança, né? Agora 15 anos, mais 15 anos. Mas aí teve uma coisa que foi bom. Nós começamos a namorar.
ele me convidou para a formatura dele de engenheiro, e eu dancei a valsa, daí que começou. E fomos num cinema, daí fica a discussão, leva vela, não leva vela. Os judeus são um pouquinho mais liberais. E eram mais liberais? Fomos sempre. Eu ia a teatro com grupos de amigos, e minhas amigas que não eram judia, ficavam loucas e bravas, porque a mãe não deixava. Então, mas já me lembro de ter uma discussão familiar, vai no cinema só com o Jaime, eu levo uma vela, no fim fui só com o Jaime. Mas daí ele foi umas coisas que parecem do outro mundo hoje, né? Se a Vamos gente situar, contar. que ano é isso? Isso em 60. 60 para 61. Ele foi fazer um curso de 9 meses na França, né, de urbanismo. Daí foi bom, porque daí eu amadureci um pouquinho. E amadureceu ele. Ele não, ele tem 7 anos mais que eu, ele já tinha 23, já tinha se formado em engenharia. E daí foi para a França, daí a gente viu que gostava um do outro. Quando ele voltou, né, ficamos mais firmes. Ele foi estudar arquitetura, que também o curso era aqui. A gente obedecia os pais, né? O Jaime sempre quis fazer arquitetura, minha sogra não deixava ele para São Paulo, não foi. Né? Hoje, nem imagino. E ele teve que fazer completamente o curso inteiro Não, também? daí Não, ele aproveitou. Aquela complementação. Pôde aproveitar. Muitos colegas, né? O Jaime Lugumiro, Wasserman, Rafael Deliva. daí Fizeram entraram visitação. já num terceiro ano, tá certo. aproveitaram Complementação e de se fazer. formaram. Já era inteligente naquela época o O Jaime sistema. sempre foi meu primeiro aluno da sala, chorava quando Bom, tirava nesse nota. meio tempo você foi lecionar em Vila Lindóia. Daí Você me se formou em que formei. ano, Fanny? Eu tinha 21 anos, 18 anos e tinha ficado 15 no Instituto de Educação. Então eu Tudo tinha 18 anos, certo, bom. 19. Você foi para Vila Lindóia? Fui para Vila Fez Lindóia, concurso na que era prefeitura? uma favela, né? Fez concurso? Fiz concurso. Era favela? Descreva Era para nós, dona muito Fanny, como é que pobre, era isso. Muito pobre. Como era a favela naquela época? Melhor que a atual? Não. E as Era crianças... renta, linha férrea. né? as crianças tinham que... No espaço da as linha crianças- férrea que faziam. Montavam. Montavam. Posso contar 2 episódios? Deve contar Deve. tudo que você quiser. Eu era uma menina, uma moça, era mais nova da escola, professora da escola, e sempre fui muito ligada. Daí fiz aula de educação física por minha conta, coisas que já não existiam. E estimulava muito meus alunos. E teve 2 episódios que foram muito, muito difíceis para mim ver, e até hoje eu lembro. Um foi um menininho que vinha, era um sábado de manhã, e eu dava aula à tarde, mas sábado tinha aula, e estava um frio, daqueles frios de 30 anos atrás, né? E o menininho tremia, e eu dizia, mas você não tem um pullover? Eu vou providenciar, mas você não tem? Eu achava impossível, mesmo sendo favela. Não. Daí um outro amiguinho dele disse, não, ele tem, mas a mãe só deixa usar para passear. Daí eu disse, você vai para casa já, vai pegar o pullover já, e vai dizer para tua mãe que é tia, ou a professora, naquela época não tinha essa história de tia, eu vou arranjar outro. Mas se imagine, o menino morria de frio, mas o casaquinho que ele tinha, o pulloverzinho, era só para dia de... Então esse foi um dos episódios que me marcou muito. E o outro foi uma professora meio braba, assim, já mais velha, que um dia entra na minha sala com uma criança, com aqui o caderninho, com, Espiral. preso aqui na roupinha, com um 0 grande, e ela daí mostrava em todas as salas a menina. Execração. E eu não sabia, eu deixei entrar. Daí quando eu vi aquilo, eu disse, não é possível. Daí eu disse, olha, na minha sala a senhora nunca mais entra. E a senhora não deve fazer isso para nenhuma criança. E era era muito diferente também antigamente, né? Depois da aula, coisa que criança dizia para criança, depois da escola eu te pego. Quem disse isso? Ela A disse. professora. E depois da aula eu te pego. Eu tive que sair com 2 professoras. Mas que barbaridade. Mas e a maldade da pessoa, não tinha um pouco de psicologia, né? Como é que faz uma criança de 7, 8 anos, era 2º aninho da menina, devia ter 8 anos, 7. Bicho anormal esse. E fazer a criança passear com aquele... continuou E a lá criança esse entrou animal? assim, como se fosse uma criminosa, né? E continuou lá.
Continuou, acho que sim. Daí ficou um ambiente difícil, eu falei com a diretora, eu acho que aquele tipo de episódio nunca mais aconteceu. Mas foram duas coisas que me marcaram muito. Eu já sempre gostei muito de criança, então foi muito difícil para mim ver como, já naquela época, né, e as pessoas são o que são, né? E a favela de então? Olha, as essa crianças... favela da Vila Lindóia, que como hoje é que um lugar lindo, né? Era igual, acho que um pouco menos pobre que as de hoje, quem sabe. Mas eu não tenho muita certeza. E as crianças iam... havia aquele corte de madeira, esse pilho, né? Cipilho. Então tinha um dia de por semana, cada 15 dias, que elas faltavam aula porque elas iam... Cepilhar. e daí vendiam. Né? E a gente Buscar serragem, digamos assim? Buscavam Para fazer fogo em casa, fogão ali. Fazer fogo. Alimentava o fogão ali. Então, era assim, ou elas até vendiam, faziam um dinheirinho, mas a favela sempre é triste, né? Você ficou muitos anos na Provavelmente prefeitura? naquela época. Na escola, quer dizer? É. Na escola, uns 3 anos. Daí eu mudei para o JuVV, daí tive filhos. A primeira aí você filha... casou em seguida e ia para no meio de ser professora, eu casei. Daí fiquei ainda mais um ano. E eu brinco com o Jaime, que a gente come depressa, porque nós não tínhamos carro, depois já tínhamos, que ele dividia um dia ele e um dia o Júlio. Então, ele, de vez em quando, me levava para a escola, era a pior viagem. Preferia pegar o ônibus, porque ele sempre estava atrasado. Quanto tempo levava, digamos, do JuVV até lá? Não, eu morava na Ferispoli. Na Ferispoli porque depois ainda. quando meu pai faleceu, a gente mudou de casa e foi para muito longe, para o Ferispoli, ali num predinho. Tem até hoje, até. A casa tem até hoje. Até hoje. E o predinho está lá também. Eu passo de vez em quando. Eu pegava o ônibus ali na Vestefalen, que já era meio para o lado, né? Para aquele lado, eu levava... Não muito, uns 15, 20 minutos, considerando que era ônibus, né? Não era... A cidade tinha menos de 250 mil habitantes, né? Perguntas, depois vamos entrar na vida pública. Uma observação a respeito da questão da favela, né? A favela certamente era diferente também, em razão da não... essa... Como é que se diz? Essa intromissão do crime, né? Com certeza. Isso, né? Era pobreza Era só. Pobreza só. Era pobreza não havia droga, não havia... Nada. Alcoolismo, talvez só. Alcoolismo, sim, dos pais, né? Mesmo de mães, de vez em quando. A violência, a violência familiar já existia e acho que isso é mais antigo. Mas não era também tanto. Outra coisa engraçada, desculpe voltar, mas é tão bonitinha. Essa é bonitinha, essa história. Deve voltar. Como eu peguei 2º ano primário e as crianças escreviam muito mal, com muita dificuldade, uma letra muito feia, e eu comecei a fazer aqueles exercícios montessorianos. E tinha um menino bem escurinho, bem negrinho e muito querido, com os olhinhos muito espertos. E ele era que tinha a pior letra. Ele fazia umas letras desse tamanho. Então eu fiz ele fazer mais exercício. De repente veio o pai dele, um homem bonito, inclusive. E eu não mandei meu filho para a escola para fazer isso. Isso aí não é aprender a ler e escrever. Ele gasta muito caderno. Eu não quero mais saber dessas redondos aí que não significam nada. Daí eu disse para o senhor, pode deixar que os 2 outros cadernos eu dou para ele. Eu tinha papelaria normalista pertinho da loja da minha mãe. E inundava sempre para essas Zacarias, né? E manchava um pouco os caderninhos. Sobravam. E eu levava tudo para a escola, né? Era já uma... Você falou montessoriana. Você foi aluna da Eni Caldeira? Fui. Foi, né? Que é a grande montessoriana. Que me deixou essas lembranças, né? Mas essa foi uma história... Eduardo, Fani, conta um pouco mais da vida social dessa época. Quer dizer, da sua juventude ainda, digamos assim, né? Contar um pouco assim, nos dia a dia, os fins de semana. Nós, assim, uma das coisas que a gente fazia muito, porque minha mãe não teve carro, mas tinha tios que tinham. E a gente ia no Ouro Fino, que você tinha que pedir uma licença, né? E daí você usava a piscina do Ouro Fino. Era uma vez por mês, era uma das coisas que a família fazia, tipo de uns piqueniques, né?
A gente ia também, o tio pegava, já comia no Cruzeiro, a churrascaria Cruzeiro. No Batel. Quem vinha muito pegar nós e a minha mãe era o seu Bernardino Schumann, Sim, que foi sócio do meu pai. Pai do Esse Maurício. nós ouvimos. Nós E ouvimos. que é uma pessoa. Ele era uma figura, Figura né? maravilhosa. A mãe também, Panista. a dona Regina. Ele é também. daquele grupo de judeus que trabalhou com cereais na Sim, região de e eles Araucária. foram sócios. Na do região meu da pai e Araucária. do Era meu muito ligado ao Ackerman. É, o eles são neurologista. parentes, eu acho que até um pouco. Eles são, então eles vinham, nós íamos no Cruzeiro, que já ia, o doutor Bernardino pagava. E outra coisa que a gente fazia, Vossoroca também, que daí já era mais longe. Não tinha asfalto já ou não? Acho que não. Não tinha nada. E tinha alguma coisa perto do aeroporto de Curitiba. Que eu não- 64 Lago Azul. tinha. também nós íamos. Como Quer é dizer, que- a Lago Azul. Lago Azul. A gente, vamos dizer, porque eu não sei se as pessoas que vieram da Europa valorizavam muito o clima no Brasil. Porque lá era muito frio, muito a natureza tempo. também, né? Então a família procurava se reunir, fora os lanches na casa de tias, os sábados e domingos, com 500 tortas, e todo mundo comia, e ninguém se preocupava muito com gordura. Mas você andava muito a pé também, né? Em contrapartida, para a escola a pé, minha mãe ia para a Moderna a pé, voltava. Quer dizer, eu acho que se compensava, ninguém era muito gordo também, apesar de comer tortas com esse tamanho, né? A Sociedade Thalia, onde eu conheci a Eliane Petralha, que é uma das minhas melhores amigas, que eu chamo de chinesa, Chinesa. porque ela estava fantasiada de chinesa, ela tem um olhinho puxado, então o apelido... Quando eu digo Eliana, ela diz, você está brava comigo? E a Thalia teve importante na Teve, sociedade. no baile de né? carnaval. Minha mãe não gostava muito. Na época que eu do fosse em baile Cibi, de- né? O Cibi. Cibi teve um É, o papel Cibi. importante. É do Cibi, do Sena. Também outro clube que de vez em quando a gente ia, era no clube, no Círculo Militar. Sempre tinha uma amiga, Também, uma né? parente, alguém que tinha... A presença de coronéis, generais, era muito grande, né? Dos vizinhos nossos. Era importante, né? Era importante. Então, o Círculo Militar era uma sociedade que a gente frequentava, a piscina. E né? o centro israelita e a comunidade judaica da época. Quem eram os líderes? Ah. Os nomes mais relevantes? Olha, eram os líderes bons. Por exemplo, Tinha a família Knopos, da Ica, seu José e seu Leon. Daí tinha o Weniger, que era o pai do médico, que eram pessoas... Daí o doutor Bernardino Schumann, era uma pessoa influente. Da família Bronfman tinha gente Doutor influente. O pai, eu não lembro bem o nome, mas porque se faleceu muito cedo. Assim, não muito cedo, mas cedo para a minha idade. Os Gelman, o velho o Gelman. pai do Jaime, né? Pai do Jaime. Pai do Jaime Guilherme. O vô do Joel Salomão. do Jaime. o vô Salomão. era uma pessoa muito, uma figura assim, parecia... É o Salomão Gelman? O Salomão, que tem o nome da escola. Porque ele recolheu muitos judeus, aquela coisa da gravatinha para vender de bicicleta, ele dava para os Alguns judeus. dos milionários de hoje trabalharam com a Muitos, gravatinha. muitos. Você pode declinar alguns nomes? Olha, eu acho que quase todos. Rubens Tei, que foi gravateiro? Os Kohane foram gravateiros. Eu acho que bastante. Dono do Palácio Avenida. Aos Corrane foram? Árabe. Hein? Era gravateiro. O pai Não, do- eles ganhavam 6, 7 camisas, umas Ah, é? 20 gravatas, Do uma quê? bicicleta. Palácio O Palácio Avenida. Avenida. Do edifício. Mas ali Meri, não, são não. árabes. Ah, mas Meri, também, mas Surujo, são Surujo. primos, É o né? Farid Suruj. Não. São Surujo. primos, Não, mas Não, a Meri, grande... né? É Meri, Aristides Meri. Meri. Ah, Meri. Férez Meri. É, Férez Meri. Meri era Tá. gravateiro. A grande, o bonito do seu Salomão Guilherme, né, que ele era uma pessoa... Os Rosemans também os trabalhavam Ro- com a gravata. Não sei A te senhora dizer, ia acho- definir ele, a senhora fez uma ele observação era, particular, assim, assim, um que homem, Quem? ele Do sentava na Salomão? nona, eu lembro, porque eu fiquei muito amiga dele, assim, da família, minha mãe também, e sim, ele parecia quase um deus, assim, pra gente. Patriarca. Um patriarca importante, porque teve houve para nós uma defasagem de pessoas velhas. Todo mundo veio para o Brasil jovem. Então, eu lembro que na minha vizinhança, ali na Alferispoli, tinha sempre uma velhinha que já estava meio caduca, que ficava
no sótão, e nós não tínhamos. Isso é muito difícil, porque agora que nós estamos envelhecendo, é um pouco mais difícil para nós. Não ter essa... Porque não tivemos essa parte na vida da gente, né? Então, eram raros as pessoas de idade dentro da colônia. Todo mundo tinha, a não ser os Rosman, os Gelman. Os Sclier. Não tinha. Veio o seu Manuel Sclier, Manuel que dele. era jovem na época. Então, quando eu comecei a pensar nisso, eu digo, mas que gozado, a gente não... E agora que a colônia está envelhecendo, há uma certa falta de ter tido a presença de pessoas. A gente parece que é pego mais de surpresa com as doenças, com os cuidados. Porque teve uns 30 anos que não havia pessoas de muita idade. Lógico que havia, mas eram... Os rabinos importantes dos quais você se lembra. Mogilevich, que é um que está... Mas o Mogilevich é recente. recente. Eu não, sabe que eu não saberia te dizer muitos nomes deles. Eu sempre fui nos dias sagrados, né? Os dias importantes, a nossa Páscoa. Mas o resto, eu estudei em escola pública, eu não me lembro. Tinha ras nas pessoas, não eram rabinos. A colônia era muito pequena, eu acho. Né? Tinha que mais aquele que canta no dia. Eu até acho que a gente não tinha rabino para essas festividades grandes. Nós trazíamos. Tinha de São Paulo. Eu acredito, porque eu não lembro, assim, quer dizer, lógico, antes do Mogilevich teve, lógico, mas como eu acho que nessa parte eu fiquei meio distante, e é parte muito masculina da minha religião, né? Os homens que rezam, os homens que vão, os homens que sentam nos lugares mais importantes. Mas isso também dependendo da congregação israelita. Não. Pessoas que têm até rabinas. Agora, né? Agora. Eu sei em Nova York, mas no Brasil ainda é meio raro. Bom, Fanny, vamos entrar na vida pública do Jaime, como aconteceu. Eu me lembro de você com a Helena e o Jaime no edifício do Jaime ali, o Jaime escolhido prefeito pelo Haroldo Pérez. Nós fomos lá levar um texto para o Jaime que o Gilberto, o Ricardo Santos, eu e o Zanoni e o Kremer havíamos escrito. Eu me lembro de vocês ali. Você com a Helena usava um óculos imenso. É enorme, tadinha. Então, o início da vida pública do Jaime, como é que ocorre? Foi um início meio surpreendente, né? Porque, primeiro, era regime de exceção, o Jaime... Eu sempre não queria nem casar com médico para não sair muito de casa, até porque eu acho que da falta do pai eu queria um marido presente. Daí estávamos casados, foi logo depois que minha mãe faleceu. 71? 71? É. A escolha do Jaime em 71. Daí ele foi convidado, ele tinha ganho um concurso em Maringá, e o Leão Pérez era ligado a Maringá, deputado por Maringá. Quando ele foi escolhido a governador, ele lembrou ele não conhecia muita gente, acho que em Curitiba, inclusive, e não é por nada, o Jaime sempre teve muito talento, já tinha protegido as árvores que queriam cortar da Praça Osório, já. Então, ele convidou o Jaime. Então, para mim, o Jaime não tanto, porque ele já tinha sido presidente do IPUC, tinha fundado o IPUC com o Ivo Arzua, né? Mas agora eu não tinha nenhuma experiência em política, né? Nem queria, vamos dizer, o marido que fosse Mas era um convite assim, meio tentador, né? O Jaime tinha 33 anos na época e eu tinha 25, 26. Mas você se assustou com a ideia dele? Me assustei, não gostei e sofri um pouco. Não vou dizer para vocês que não, foi Como é que se uma fase muito difícil. Expressava esse sofrimento? Não expressava indo acho que já foi aí que comecei a procurar um psicanalista. Mas que causa política, hein? A coisa pública é muito diferente da coisa privada, né? Eu tinha uma vida, como vocês viram até agora, né? Uma vida boa, bonita, alegre, na rua, na cidade. De repente você passou a ser a Dona Fanny. Daí, a primeira vez que me chamou de Dona Fanny foi o Dino Almeida, eu quase morri de susto.
uma coluna dele, Dona Fanny. Eu disse, meu Deus, será que sou eu? Era. Então, eu nunca esqueci, eu brincava com ele, né? 25 anos já era a Dona Fanny. Outra figura maravilhosa. Outra figura maravilhosa do Curitiba. Ele é muito, muito querido. E a filha dele é igualzinha a ele. Daí virei Dona Fanny, virei primeira-dama. E não tinha a menor experiência na coisa pública, né? Então eu me expus. Qual foi a primeira grande missão que você recebeu como primeira-dama do município? Olha, eu vou ser bem sincera, como eu sempre fui, eu não fiz muita coisa na primeira gestão. Minhas crianças eram pequenininhas, não sei se era também... Você não participava assim? Não, eu fazia a obrigação da primeira-dama. Foi a única vez que eu fui só primeira-dama. Eu não acho ruim ser primeira-dama, não participo da ideia da Dona Ruth. Acho como tem... a dona Marisa Letícia, né? Que é Nem tanto. Nem tanto, né? Não. Quebra demais. Olha, eu vou dar um diploma para ela quando acabar, porque eu jamais poderia ser o que ela é, ficar com a boca fechada durante 8 anos. Então foi bom. O meu era o oposto. Que ontem ela falou nos jornais, falou que ela disse palavras, assim, né? que coisa horrível sobre a exploração sexual infantil. Que coisa horrível. Então foi a primeira vez que eu anotei uma declaração de Dona Então eu Marisa. até darei um diploma, porque eu então jamais... a gente se situa melhor, Fanny. Agora já sabe. Bem mais para cá. Tá certo. Mesmo não fazendo nada, considerando certo. que eu não fiz muito, certo. eu ia nos lanches, assim, da escola Havia muito mais do que hoje, aqueles chás, né, de desfile. Até Desfile de moda e chá. E daí o beneficente, surdo-mudos, as entidades sociais. Então, esse papel de receber as flores e tal, eu fiz. E eu me lembro que eu não tinha nem roupa para ir nesses lugares, né? Daí eu tinha uma prima que era bem chique. Eu vestia aquilo, mas parecia que eu vestia uma armadura, assim. Eu ficava cansada, porque tinha que ter postura, tinha que ter... Né? Foi pega de surpresa. Usava só calça de brinda, aí a Miriam era minha fornecedora de taieres. Depois fui comprando, lógico, me adaptando. Mas foi difícil na parte assim, de eu não saber não me comportar, porque não fiz nada errado, mas as pessoas eram meio agressivas, eu não sabia dar limite, fique lá, esse assunto não é meu, é do Jaime. Sabe, eu tive assim, filhos pequenos, era uma vida completamente diferente de uma pessoa que não passa por política, né? Não teve a preparação de uma eleição, acho que se tivesse tido também seria, mas algumas coisas eu já teria observado, né? Então foi muito de repente. Como é que foi o dia em que o Jaime soube que seria prefeito? Olha que sabe. Recebeu o convite. Ficou muito em dúvida primeiro, né? Porque telefonema do Haroldo. Eu acho que não, ele veio para Curitiba. A gente era a mulher do Haroldo, dona Helena, era uma mulher muito simpática e muito... Uma carioca muito simpática. Eu acho que, como eu digo, coisas que é do marido, de vez em quando, não são da mulher, né? Eu tenho a impressão que a Helena, muitas vezes, não foi mais sincera do que o Haroldo. E ele veio para Curitiba, mas saíram só os dois. Nós duas não, daí conversaram um pouco. E daí, foram jantar? Daí ele convidou, já chegou em casa muito... Ficou meio branco assim em casa? Não ficou meio assustado? Ficou assustado, porque nem discurso ele tinha feito. Ele tinha feito um discurso quando ganhou o concurso e tinha tremido que nem eu quando fiz o meu primeiro. Mas também muito entusiasmado, porque como ele já tinha sido presidente do IPUC, muitas ideias já estavam... E o Jaime é uma pessoa que gosta de executar. O problema dele, eu acho que ele foi político até por causa disso, porque como consultor é uma coisa, como político é outra. Até eu também fui secretária, porque presidente do Povo Par é uma coisa e secretária é outra, né? Você tem que ter poder de fechar um convênio, como eu brinco, né? Tem que ter a caneta na mão. E ele, sempre sonhador, sempre entusiasmado, ele estava assustado, principalmente em regime de exceção, essa coisa, a gente tinha um pouco de receio, mas em nível de prefeitura não havia uma ingerência muito grande dos militares, eu acho que eles chegavam mais até o governo. Pois eles... Houve aquele problema com a Zélia, né?
com a Zélia Passos. Passos. Havia sempre discussões, gente contra, gente a favor, mas ele rapidamente conquistou um carinho. O Dino, inclusive, foi um grande amigo nessa época. O Dino Almeida. Porque quando o Leão Pérez caiu, foi 9 meses, 10 depois. Foi né? rápido assim. Foi. Foi em novembro. E Subiu em daí março, subiu o veio em doutor, o doutor Parigô de Souza, né? E daí ele era muito brincalhão. E ele não gostava de arquiteto. O Jaime tinha sido aluno dele. Ele sabia que o Jaime era bom, mas ele não ia muito. Ele Tinha aquela bronca. ele queria que o Jaime fosse engenheiro, não então o Jaime renunciou de ser engenheiro. Então daí o Jaime daí ele chamou o Jaime, foi conversar. A opinião pública já se manifestava a favor dele. O Dino fez um abaixo-assinado. E daí ele disse, o doutor Parigô, quando ele entrou, ele foi de terno. Daí ele disse, ainda bem que você não veio daquele jaquetão de comandante de navio. Lembra que usava o jaquetão, tinha botão de prata, de ouro, né, dourado. Ele disse, ainda bem, porque eu ia mandar você deixar lá fora. E acabou ficando, e nós já éramos amigos, né? Ele era uma figura muito bonita e muito competente, né? O doutor Parigô foi uma figura... A segunda e a terceira administrações do Jaime na prefeitura. Quando acabou a primeira, eu tinha sido professora, eu até me arrependi de não ter feito mais coisa. Eu já tinha um pouco mais de experiência em vida pública. Daí, quando o Jaime voltou, nós estávamos foi na segunda, aqui é tanta coisa que a gente até esquece. Na segunda gestão, nós estávamos em Berkeley, já me estava dando aula em Berkeley, e fomos convidados para a segunda gestão, que foi de 79 a 83. Ele estava dando aula em Berkeley, e nós recebemos um telefone daí do Ney Braga. Também, de repente. E o Jaime ele deve ter gostado de ser prefeito, e prefeito é muito bom. Até hoje ele gosta, e eu também acho que é a instância ainda que a gente pode fazer uma coisa boa e não se envolver tanto com os outros problemas, né? E é executor, né? O Estado é uma coisa intermediária que não funciona muito no Brasil. Não tem a força que tem os estados americanos e depende do governo federal e passa para o município. Mas, desculpa o que você perguntou. Como foram a segunda e a terceira gestão? Daí a segunda... Eu me arrependi de não ter feito mais coisa. Daí, nessa época, eu já tinha alguns planos, quer dizer, depois do convite, a gente estava em Berkeley, como eu falei, e também, mas ainda era o regime. Curso em Berkeley. Dava uma aula, sem falar inglês, era uma coisa louca, mas ele sempre foi muito corajoso. Na área de arquitetura? Na área de arquitetura, urbanismo já. E eles são scholars lá, eles são teses e palavreado elaborado, né? Já me sofreu naquela, mas ficou lá firme. E ele tinha como colega um professor chileno, bem logo que tinha sido perseguido pelo governo, então era um ambiente bem de esquerda, assim, daí ele foi convidado para ser prefeito. Daí, de novo, ainda era o regime de exceção, mas o Carlos Richibito tinha sido convidado, havia uma esperança, e eu me lembro que ele levou para a aula, e para esse professor, para ajudarem ele a decidir. Daí próprio professor, que era um esquerdista bem forte, ele disse, volte. Porque eu acho que durante as aulas já me apresentou que ele já tinha feito, né? Daí ele disse, volte e trabalhe. Daí foi uma das coisas que deixou Jaime feliz, porque o carimbo desse professor foi importante. Daí voltamos e começamos novamente a trabalhar na vida pública. Daí, essa vez, a dona Anice Braga também fundou, nós conversamos e nós fundamos o programa de voluntários. Eu sempre acreditei muito em trabalho voluntário. Eu acho bonito, acho admirável e acho
que é uma maneira da sociedade civil participar e fazer coisas boas, né? E daí, então, o Provopar surgiu para que a gente já havia um número de creches. Nós tínhamos deixado algumas, o Saúl Raiz tinha feito outras. Então, nós começamos um trabalho. Daí eu era secretária da criança, não tinha família ainda. Isso aí Na foi primeira, na segunda. segunda. Gestão. Então, me dediquei muito à criança mesmo, até os 14 anos, Mas havia 15. bem definido esse programa de voluntariado. Muito. E esse Tive de 400. voluntariado tinha começado do primeira gestão? Não. Começou na segunda, bem no comecinho. Quantas pessoas, quantas mulheres se envolveram nesse programa de voluntariado? 400 voluntários. E lembra de alguns nomes e os Sim, trabalhos que elas faziam? Beth Braz, hoje, todas as minhas amigas, evidente, a Eliane, de novo, não vou repetir, a Maria Cecília Rosman, pessoas, professoras da universidade que faziam o seu grupinho, e a gente, e ainda estávamos naquele fim de período que as mulheres ainda não trabalhavam, né? Os maridos eram reticentes a que elas saíssem de casa, e elas foram, nesse programa, era um programa muito sério, assim, tinha trabalhos para elas fazerem e foram executados. Elas também viram seus valores. Então, das 430% mais, 70% hoje são empresárias, estudaram medicina, a Castrupe, sabe, se libertar. Faziam o quê? A autoestima delas cresceu. Nós trabalhávamos com as crianças, né? Providenciávamos, porque o Estado, a Prefeitura, nós construíamos bastante, continuamos construindo, mas a falta de material didático, a falta de participação, vamos dizer, o grupo da Universidade Federal fazia curso de capacitação. Apoio pedagógico, assim. Por vontade delas, em todas as creches, porque a creche em si, ela também tem um histórico. Ela primeiro era para deixar a criança, isso já vem da esposa do Getúlio Vargas, Darcy né? Vargas, Mas o que era naquela época? Era para a criança não morrer de fome. Foi logo depois da guerra, então a função era recolher a criança. E não era assim uma coisa elaborada, já a educação não... Nem era época mesmo para isso, né? Era época mesmo para cuidar da criança. E daí ela evoluiu para cuidar da criança, já um pouco melhor, e liberar a mãe para trabalhar, né? As diaristas, Então já era um segundo, terminou num tripé, já era o segundo pezinho, né? A creche cuidava da criança e liberava a mãe para o trabalho. E então elas ensinavam, inclusive, algumas coisas para quem tinha fábrica, ensinava a profissão para a mãe. Muitas ficaram com as mães das crecheiras, né? Das crianças de creche. E no terceiro período, que depois nós vamos entrar, era o período que já houve assim, do tripé, criança sadia, né? Comendo, mãe liberada para o trabalho e trabalho pedagógico já em cima da criança com muito ênfase. No segundo período já foi, mas eu mergulho muito do terceiro período. Se vocês forem, e eu acho que o Beto tem feito isso, se você for numa creche da Prefeitura de Curitiba e tirar uma fotografia e for numa creche particular, você não vai saber qual é a criança. Se for numa americana, então você vai achar que as nossas que são ao contrário. Não no pedagógico, né? Lógico que eles são tão bons quanto nós, né? Mas não muito melhor, não. Porque com crianças são muito boas. Com crianças são o mesmo Fanny, processo. quer dizer, na verdade, vocês que criaram esse sistema de apoio social, quer dizer, no Brasil, digamos assim, né? Quer dizer, Curitiba... Você é modesto, não sei se foi. Mas eu estou sentindo a evolução desse trabalho, né? Desse trabalho. Sim, nós fomos modelo para muitas cidades. Eles visitaram muito nós. Eu queria fazer justiça antes que se esqueça, a propósito dessa pergunta do Eduardo. A Fanny teve notável inspiração com sua equipe
de criar o sistema chamado Vale Creche. Sim, Ela já vai é daquela explicar o que era o Vale Creche, a importância do Vale Creche e como o Vale Creche passou a oferecer um apoio substantivo ao desenvolvimento da criança, tirando, inclusive, a creche dessa categoria que, às vezes, muitas pessoas entendiam de ser um depósito de criança. de criança. O que era o Vale Creche? Isso foi na segunda gestão. Havia limitação financeira, que sempre houve e sempre vai ter, né? E eu queria muito que a participação da comunidade acontecesse. Então, eu sempre busquei fazer voluntário, fazer parceiros. E então, nós tínhamos algumas firmas que tinham que trabalhar. Há uma lei que tem que ter creche para criar firma de maior. De 100 pessoas. Mas não se cumpre, como nada se cumpre, não tem fiscalização. Então, mas daí eu comecei a cobrar, né? Está lá escrito, vocês têm que fazer. Mas nenhum deles, e eu acho meio certo, não queriam se envolver. Eles trabalhavam, Trombini com papel, o Sérgio Prosdóximo na Geladeira. época. Então achavam, daí o que eu fiz? Daí fiz um café da manhã grande, até engraçado, com todos os empresários grandes de Curitiba e tentei vender um projeto que era para eles me ajudarem a construir creches, né? Havia e há uma defasagem até hoje, isso que ainda somos os primeiros no índice de ter números de creche. E daí eu vi assim que no discurso que eu estava um café da manhã num hotel. Ali do Tibagi. E eu vi que ninguém estava muito disposto a me ajudar. Daí eu disse, o senhor sabe quanto custa um preso? Ele custa em torno de 4, 5 mil, hoje já está em 7. Daí abriram o olho. Né? Daí, puxa, custo-benefício que ninguém faz no Brasil, né? Não sabem fazer custo-benefício, né? Principalmente quando não é o assunto deles. Daí, de repente, daí escutaram eu com um pouquinho mais de entusiasmo, de vontade de saber. E daí o presidente do Bamerindos, que era o Léo de Vieira. Tomás Edson. Não, já era o Zé José Eduardo. Ele levantou a mão assim, bem displicente, disse, eu quero 3. Bem do jeitão. Do jeitão dele. Daí foi uma animação, mas ele me foi muito assim, meio útil, porque daí o Trombini quis uma, eu sei que daquele grupo saíram 7 já garantidos e a gente daí construiu, porque cada creche é uma creche e atende 120 crianças. Então, cada creche é importante porque salva 120 crianças, dá igualdade para elas que uma criança mais rica tem. Psicopedagógico da criança agora estão descobrindo. Há 2, 3 semanas teve uma matéria grande sobre como é importante que matemática das crianças. Eu digo, meu Deus, mas é só olhar uma criança pequenininha e de repente ela está com 7 anos e ver quanto desenvolvimento interno tem dentro dessa criança, quantas. Então, convencer empresário disso é uma coisa meio difícil, mas daí houve um envolvimento muito grande. Explique como ocorria a participação empresarial no Vale Creche. Daí nós fazíamos, recolhíamos num carnê mensalmente uma quantia, né? E foi se construindo creches, uma da Trombini, uma do Prosdóximo, outra 2 do Bamerindos. Ele baixou para 2. Tem sangue árabe. Mas tudo bem, ele me ajudou muito, porque acho que se ele não tivesse levantado aquela mão e disseram... Não, 3 ele comprou. 3. Então havia... E era uma coisa assim, impressionante, como no dia da inauguração, todo mundo da firma ia, era o próprio Sérgio, o próprio Zé Eduardo... Sabe, foi um momento deles fazerem aquilo. Mas serviu de modelo. Sim, até começaram a vir
do Brasil Só todo, do Vale pessoas Creche, recolherem essa experiência. só do Vale Creche nós construímos em Curitiba, depois, com a terceira gestão, 87 creches. Quer dizer, Quase a número maioria. grande. Os São recursos creches seriam- tem. muito bem equipadas. Muito Os bonitinhas. recursos serviam para construção física. 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 Daí A entrava- manutenção era a prefeitura. É prefeitura. Normal, no começo eles deram, mas sabe, aí é que está o problema da coisa política e brasileira. O segundo que vem, o outro que vem não quer saber do teu. Principalmente os teus programas que fazem sucesso. Né? Não tento mudar. Eu digo, mudem de nome, mas continuem. Eu não faço questão de ser a única, mas continuem. Não percam o que a gente já conseguiu, né? Mas não adianta. Né? Depois tem um episódio que eu vou contar no governo. Mas daí, então, foi um período que também me dá muitas boas recordações, né? E o terceiro período, daí já foi o período que a dedicação maior foi a criança pequena e a criança... Houve uma... Quer dizer, não é que houve uma mudança, porque creche ainda é necessário construir muitas, mas houve uma que você me perguntou antes o que era favela, né? Houve uma mudança que a gente começou a sentir, onde a criança que terminava o primário, a de 14, a de 13 anos, começava a ter problemas de criança de rua, muito maiores. E daí entrando a violência, entrando a droga já. Ali. Não que não houvesse na primeira gestão ou na segunda, Mas se identificou mais mas o fortemente. número maior, e daí já envolvendo problemas sociais mais sérios. Então foi criado um projeto que chama Projeto PIAC, porque tirava a criança da escola de manhã e ele ia para esse projeto que era assim, bem mais solto, bem mais leve. É uma espécie de contraturno? É um contraturno onde as crianças têm reforço escolar e com a idade maior vão tendo uma noção de profissões, né? E esse projeto, eu acho que no momento ele é extremamente importante e não houve continuação também, o que é uma Projeto PIA. Projeto PIA. E era bonito. Eu um dia cheguei, um menino estava batendo um bolo. Né? Quer dizer, umas coisas que você vai ensinando, né? Que não é feio. Hoje os maiores chefes são... Agora que está entrando chefe mulher, né? Porque eram todos homens. Outra vez eu fiz um convênio com a Fundação Cultural e ela andava com aqueles ônibus e estou chegando numa creche, eles estão dançando uma música do Mozart. Eu digo, meu Deus, a mãe de uma criança pode pensar, essa mulher é louca, o que ela está fazendo? No meio da favela, lá, Mozart tocando. Mas eu não me arrependo de nada que eu fiz, eu acho que se eu pudesse estaria fazendo ainda, mas só isso, não política. No governo, a Fanny foi responsável, que eu me lembro, pelo menos por inúmeras, mas pelo menos duas grandes realizações. Da Rua para a Escola e o Sopão. Eu acho que nenhum dos dois projetos sobreviveu às mudanças de governo. A Fanny vai contar o que era o Sopão, que garantia alimentação para idosos e para crianças carentes, e o da Rua para a Escola, a salvação da criança à beira, ou retirando a criança da possibilidade de se tornar marginal ao processo educativo. Daí Jaime ganhou o governador, Sugerindo o governo, fui né? eu, daí, e quando eu estava na Secretaria da Criança, eu sentia a falta de não trabalhar mais com as mães, né? Com a família. Então, daí mudou-se para a Secretaria da Criança e Assuntos da Família, porque criança tinha que estar. Ela tem apelo maior, mas eu já não faria isso, mas insistiram tanto que ficou. Então, nós começamos mais a trabalhar com as mães, quer dizer, com mães, a capacitação de mãe para ficar. Eu vou contar um pouquinho, porque você só falou de dois, eu quero falar de todos, rapidinho. Não, fala. Capacitação de adolescentes. Tínhamos aqueles ônibus que já tinham em Curitiba, levamos para o interior
E por incrível que pareça, a pessoa tinha mais vontade de ir para o ônibus, não é vontade, é menos medo. Então a gente começava com o ônibus, depois levava eles para o equipamento maior, que era a oficina mesmo. As linhas do ofício eram? Linhas do ofício. Então, mas é impressionante como parava o ônibus, elas subiam. Se a gente insistisse que elas fossem nos barracões de profissionalização, elas tinham medo, vergonha. Então, começávamos no ônibus e levávamos. Isso tudo com mães e adolescentes. E muita capacitação, muito trabalho, muita... E daí eram 399 municípios e 399 esposas de prefeitos. Todas se envolveram. Não tinha partido, não tinha... Primeiro queriam a creche e depois essa capacitação de mães e a criatividade delas também entrando por sua conta nos programas. Cada cidade podia ter uma coisa diferente, mas sempre trabalhando. Quando mudava o prefeito, elas queriam levar junto as entidades, o Provopar, era uma briga, era até engraçado de ver. Mas continuei lidando com... No governo, a gente fez um leque muito grande de programas. Foi uma coisa... Porque a experiência vai te trazendo, e o Estado era muito grande. Então, nós trabalhamos, para dizer para vocês, em todos os municípios tinha o piano karatê. Quer dizer, sabe? Tinha e com o uniforme que a Associação Comercial da cidade pagava. O orgulho daquelas crianças, né? A autoestima. Esses programas foram extintos, né? Acredito que sim. Linha do ofício foi, com certeza. Então, não sei, esse é capaz de ainda ter, porque ainda tem algum dinheiro com outro nome, mas tudo bem que tenha, graças a Deus. Mas, vamos dizer, ele focou mesmo os dois mais importantes. Tinha um trabalho muito grande com portador de deficiência, crianças com necessidades especiais, uma série de coisas. Mas vamos falar desses dois que, de fato, são programas fortes. Havia um excedente de comida no SEASA. E a gente eu vi na televisão jogando fora. O excedente que significa fresco, mas batido, né? O que ficou na ponta da caixa e amassou um pouquinho e eles não podem vender. E é verdade grande. Então, e estava sendo desativado a cozinha de Itaipu. E a cozinha de Itaipu viria para alguma coisa. E eu pedi, daí começamos a pensar, as técnicas também, a elaborar, e fizemos daí com o excedente da produção. Mas a ajuda da Fundação Ayrton Senna, a gente fez um sopão, uma lata de 40... Tínhamos muito medo do uso político disso. Eu sempre não quis misturar política com o meu trabalho ali. Lógico que fiz política também. Não vou dizer que não, deputados, trabalhava com eles, acho que até... Mas sempre dando o limite que eu achava que precisava ter. E a Super Sopa, a gente tinha muito medo que eles distribuíssem, tipo... Cesta básica, assim, né? Então fizemos uma... Hoje eu já mudaria de ideia, acho que já faria pequenas também. Uma lata grande e ela... Dentro dela tinha 40 pratos de sopa. Fortíssimos, era um terço... Mas a queixa das crianças que era muito forte. Porque um terço do que a criança precisava comer já estava na Super Sopa. A gente pedia até que diluísse um pouco mais, cada prefeita tinha uma ideia, tinha prefeitas que punham dentro da garrafa de água mineral para levar para a família inteira, mas era um trabalho que ficava dentro da comunidade. E teve um episódio... Os idosos também se beneficiavam da sopa. Os idosos tinham que desmanchar em 2 porções de água, senão todo mundo era ficava... muito forte. Daí punham... E depois teve a super canja com restos também de açougues que nos davam a parte que eles tiram, né, do frango. Então, tinha uma engenheira química, foi feita uma fábrica mesmo dentro do SEASA. Era linda. Era um motivo de Extinguiram, orgulho. isso aí é uma das grandes penas. Virou ferro velho. Mas os outros jornalistas aqui têm que estar... Não, e isso foi uma das coisas que houve uma certa reação, porque o mais difícil
o que tem que ser cobrado é a sociedade civil cobrar do político, né? É o que tem que cobrar. E a Super Sopa foi uma das poucas que houve Você tem gritaria. ideia, Faria, de quanto representava a produção anual ou mensal da Super Muito Sopa? grande, muito grande. Porque nós fazíamos, e ela tinha que ficar um ano não, 3 meses estocada para ver se ela não estava boa, né? Não Havia estufava. que ela não estufava, né? E havia em muitas prefeituras o boia quente. Seriam os boias frias que chegavam, pavilhões construídos com banheiro, chuveiro, e eles chegavam, tomavam banho, não em todos os municípios, também não vamos, né? Mas em muitos, principalmente... Município-chave. Era a boia quente, né? Dos boias frias, aí a família também vinha. Quer dizer, são programas baratíssimos, mas que dão força para a família, que dão força para aquele coitado boia fria que hoje tem emprego, amanhã no dia seguinte já não tem que ficar esperando para ver se... Tem comida, né? Então eu tinha muito orgulho dos restaurantes boias quentes, né? E esse foi um programa que assim que o governo atual assumiu, ele foi fechado. Eu acho que havia um interesse de comprada nutrimental, alguma coisa, porque não dá para entender que se fechou. A Nutrimental passou a abastecer o governo? Não, daí não aconteceu nada, porque a gritaria das pessoas foi muito grande e ficou quieto. Que hora? Morreu? A coisa sumiu e morreu. E há ainda amigas minhas que ficam, mas por que você não briga? Eu estou cansada, isso não, como disse o Márcio... Nossa Martinha, né? A gente não é só ela, a gente não salva todo mundo assim. Eu fiz a minha Não parte. pode tutelar, né? Isso aí a sociedade tem que se virar. O outro foi da rua para a escola, que é que o Buarque de Holanda fez em Brasília, na mesma época eu fiz em Curitiba, no Paraná, que seria o que hoje seria o Bolsa Família, só que havia uma diferença muito grande, porque a criança era recolhida pelo Conselho Tutelar ou pela própria estrutura social do município, e era encaminhado para a escola, a mãe era encaminhada para uma capacitação, ou o pai, e havia um período para isso. 2 anos teria que alguém da família estar trabalhando para que se acabasse dar. Né? Nós dávamos a cesta básica, eu optei por cesta, porque achei que o pai podia beber todo o dinheiro que a gente passasse, né? Então, comida já tinha que comer. Que comesse tudo num dia ou em um mês, mas tinha que comer. Mas havia, assim, a limitação de tempo. Lógico, não é tão, assim, rígido, como eu digo, porque havia famílias que eram completamente desestruturadas. Mas não se podia ficar infinitamente ganhando. E eu cheguei a ir para o interior várias vezes e encontrar padre de origem polonesa, me dando de dedo. A gente não dá das coisas de graça. Da minha igreja, eu dou comida, mas eles têm que, pelo menos, varrer a grama. Eu digo, padre, eu concordo com o senhor, mas é muito emergencial, eu não tenho... Não tem nem condições de... eu não tenho tempo para... Não dá, tem que dar e depois ensinar e depois cobrar. Mas eu tenho que dar a chance de aprender. O senhor recebe eu tenho milhões, né? Mas havia a grande diferença, que eu acho, que esse paternalismo que o governo federal fez, que não tira ninguém da pobreza, que o que dão é pouco, eles só balançam, né, vamos dizer, para não ter a miséria total, mas nada vai progredir porque a gente se acostuma, né? Aliás, a propósito, a Faguinha citou o caso dos padres poloneses do interior. Eu me lembro, eu sou testemunha de uma figura fantástica da vida de Curitiba, que marcou a história da cidade no seu campo de atuação. O Frei Miguel Botatim. Ele me disse um dia, ele falava com aquele sotaque ítalo-eclesiástico,
E eu falei, ele gostava, adorava a Fanny. Fanny praticamente uma cristã. Por ser boa, era... Por ser boa, era cristã. Ela não era boa por outras qualidades. É praticamente uma cristã. Mas Cristã eu é a te amo. referência. É o negro de alma branca, né? Mas Você a nem barbaridade- parece. É isso mesmo. Nem parece. Fanny, quais os grandes parceiros na vida de empresas privadas e os já grandes colaboradores teus dentro da secretaria? Vamos registrar esses nomes? Olha, eu acho que eu ia dizer, os grandes é meu grupo de secretaria. Eu tive, e ainda comentei que eu vou juntando amigo, trabalharam comigo o tempo, com os intervalos, algumas, lógico, chegaram mais tarde, que eram mais novas. Mas eu me vanglorio, acho bonito, porque quando eu fazia inaugurações no interior, eu nunca fui assim, o prefeito que ia fazer o discurso, e mesmo o deputado, eles sempre agradeciam a mim e a minha equipe. Poucos secretários recebem... É ele, é a figura do secretário só, não tem equipe, parece. E as minhas, não houve uma inauguração que eles também não agradecessem o grupo técnico que eu tinha, porque eram muito bons mesmo, né? Então, eu tenho medo de esquecer alguém, mas eu acho Entre que outros, não. certeza. A Leca, Já sabe. o doutor Newton Grey, que foi, por um período, o meu professor, vamos dizer, a Jassana Groff, a Maria Ângela Foltran, a Maridalva Verde, cada uma tinha um setor. Uma cuidava de idoso, vamos dizer, a Maridalva era de idoso, O Mário Coelho. o Mário Coelho, a Clarissa Brick, a Annie Schumann. O Murilo Campelli, que foi meu diretor-geral, ao qual agradeço muito, porque me cuidou muito na parte financeira das coisas e me alertava Filho de do certas Campelli, coisas. E me alertava de certas coisas, assim, porque é muito grande tudo, né? Então, ele era o meu anjo da guarda na parte a Rosa Maria, Sim, a nossa Carvalho, querida Rosa que Maria. é quase uma mãe minha, uma irmã. A minha irmã, que trabalhou nepotismo aí, né? Mas é extremamente eficiente, Esther Sim, muito competente. Proveller, que e medo de esquecer. A Lurdinha Romã, que é uma menina. Grande. A Maridalva, essa Maridalva. E era Enfim. Me desculpe se eu esqueci alguém, porque o Haroldo me pegou muito de repente, né? A equipe era grande, mas muito unida. A Maria Ângela Foltran, que era sempre uma moça que nunca desistiu de cuidar de criança, era especializada mais em creche. Agora, eu queria deixar, não foi o tempo inteiro o meu funcionário, mas eu queria deixar registrado a pessoa do Dr. Newton Grey. Ele foi anterior a mim, ele começou No Instituto de Assistência Social. que eu me lembro quando o Jaime era prefeito, ele era já uma pessoa... Ele era no governo do Richard, ele teve um papel importantíssimo. Do Jaime Canet, Do inclusive, Jaime eles Canet. têm uma amizade muito Do Richard não, forte. do Richard ele não teve. Mas ele é uma rompeu pessoa... ali com o Teófilo Baixa. É uma pessoa... Teófilo Baixa, que detonou isso tudo. Detonou o Instituto. Ele é uma pessoa que ele nunca cansou de cuidar das pessoas mais simples. Eu nunca vi a boa vontade que o Dr. Newton tem de sempre estar pronto para fazer, sabe? Então, Ele e a Regina fizeram 50 e olha, anos de eu casado, sei, né? imagina. Eu tive lá. Né? E é uma pessoa que, se chegar na casa dele, é uma casa muito culta, muito chique, mas é a mesma casa desde sempre. Então, eu conheço as filhas dele, todas precisam trabalhar. Trabalhou com você? Duas trabalharam comigo. Então, é uma vida de uma pessoa extremamente importante. Vocês deviam até fazer uma entrevista com ele. E é uma pessoa que, olha, das poucas que eu poria minha mão no fogo. Porque, não é nem isso, é o amor que ele sempre transmitiu. Pelo adolescente. Ele percebeu que havia uma
distorção, inclusive instrumentação sexual de criança e de adolescente no antigo Instituto Menor, que tinha sido a menina dos olhos dele, e ele fez uma grande ruptura, claro, incisivo, como é do estilo dele. Né? O Nilton só tem um defeito, meu amigo pessoal. Fuma demais, né? Ai, parece um outro jornalista. Que está aqui perto, né? Vamos registrar para a história o jornalista aqui, o Celso Nascimento. Fanny, tudo bem, rodada livre agora. Então. Tocou no negócio aí que chama a atenção. Essa é uma das poucas pessoas em quem eu ponho a mão no fogo. Você diz aí a respeito do Nilton. Bom, isso aí a senhora deve ter tirado da sua convivência, né? Obrigatória com os políticos todos que rodearam o seu marido, mesmo nas suas relações com os prefeitos municipais, etc., no seu trabalho de secretário. Que experiência a senhora tirou de toda essa convivência, né? Com pessoas, acho que certamente a maioria a senhora não colocaria a mão no fogo, porque são poucos, né? Olha, antes de te responder, eu quero também, eu fiz uma homenagem especial ao Dr. Nilton, mas toda a minha equipe merecia também essa homenagem, mas pus ele, que seria o mais velho de todos. Nilton, não fique bravo comigo, mas você é o mais velho. Pois é, essa experiência que você me perguntou é uma das coisas mais tristes, eu acho, das minhas recordações políticas, né? Por isso que eu brinco sempre que eu ficaria com a parte das crianças, mas não queria ficar com a parte das políticas. Como isso não pode acontecer, eu não estou mais em nenhuma delas, né? Mas quando você está trabalhando, a coisa é muito dinâmica, né? Mas a minha saída, né, de trabalhar, por um lado é muito triste, porque eu não faço mais uma das coisas que eu mais gosto, que é estar trabalhando pela criança, pela família. Mas, ao mesmo tempo, houve, da minha parte, um certo cansaço, assim, porque uma coisa é vocês, jornalistas, escreverem sobre, outra coisa é você estar dentro da estrutura, né? Então, eu tive muitas decepções e antes de você chegar, estávamos conversando com o Maza, a coisa é muito... Com o Haroldo, sempre converso, as coisas... Quando você está fora, você consegue observar melhor, né? Eu acho que, de repente, você está... Quer dizer, como eu falei do Murilo, que sempre me alertou muito de coisas, mesmo na minha secretaria, eu tenho muito orgulho de ter sido deixada de lado, vamos dizer, sido poupada por essa parte mais política, porque eu trabalhava e ficava na minha e acontecia. Mas mesmo na minha secretaria houve tentativas de serem pessoas que não precisavam serem beneficiadas com... E eu acho, assim, uma loucura, porque as quantias eram tão pequenas, para ganhar 2.000, para ganhar 1.000, e você, quando você puxava, você chegava numa pessoa que não precisaria disso. Ou mesmo outras, eu não quero falar, porque é muito difícil. Então, a decepção é muito grande, sabe? Eu acho que a experiência não é uma coisa... Quer dizer, é bom você ter, para ter certeza que você não vai querer mais fazer, né? Não estar em contato. Para mim, hoje em dia, insistiram muito que eu fosse a vice do Osmar, o próprio Osmar me convidou várias vezes. Eu tenho certeza que acho que se eu fosse, teria tirado esses 10.000 de diferença. Com certeza. Hoje eu me arrependo até. Pois é, com certeza, Fanny. Você é culpada, Fanny. Eu sou culpada. Chegamos à conclusão que você vai levar isso para o resto da vida. Vá para o analista. Mas, ao mesmo tempo, eu estava uma certa estafa. Como eu comentei, ser prefeito é uma coisa, ser governador é outra. Eu estava numa estafa de política. E o país está acontecendo coisas que você vê e ninguém sabe de nada. Então, sabe, eu não conseguia mais. A minha experiência hoje é ficar longe. Lógico que tem exceções, tem políticos que são meus amigos, mas, como você falou, não muitos. A mão no fogo é por raros, mas é evidente que tem. Ciarra é uma pessoa que eu admiro. Várias pessoas eu admiro também, né? Não vou ser aqui muito injusta. Mas também tem pessoas que eu me lembro...
chegar num aeroporto, eu não vou dizer o nome, vocês vão me desculpar, porque Mas muito... podemos adivinhar. Não, mas pode. Nos der as não vamos falar. características. Fiquem cada um com Depois a da sua, gravação. depois que desligarem as televisões, vão ver quem acertou. Tá bom. E me dizerem que uma pessoa deixou de pegar um avião, vai sair mais tarde, porque queria me dar, no seu município, me dar a mão. Digo, mas por que será que ele não foi? Ele não foi viajar. Eu preferia não ser cumprimentada, porque já era famoso naquela época, tem uns que eu nem sabia, porque era uma pessoa completamente que eu não tinha vontade de dar a mão, né? No fim, a gente tem que vestir a máscara de Jung e fazer um papel social que de vez em quando não é muito o que você quer, mas faz parte, né? Então, como eu decidi que não quero mais fazer parte de um certo... A vida da gente é sempre decisões, né? Ou você faz e tem as suas coisas boas e as coisas ruins. O que pesa mais? Infelizmente, para mim, pesou a minha cabeça ficar com os meus amigos, com gente que eu dou a mão e fico feliz. Eduardo, Fanny, dos 40 anos, digamos assim, pensando rapidamente na história moderna do Paraná, pelo menos 20, você participou e esteve, vamos dizer assim, no centro do poder do Estado, de uma maneira ou de outra. Eu queria que você nos dissesse aqui, aproveitando a sua experiência na sua área de atuação, digamos assim, olhando para o futuro, para o Brasil do futuro, o que você acha que essa experiência de trabalho, de convivência nessa área social, o que você deixaria, assim, daria uma sugestão para esse Brasil do futuro, o que é importante? Olha, eu acho que nós estávamos discutindo aqui o papel da internet e do computador e da dificuldade da nossa geração mexer com tantos botões e da facilidade dos jovens. Eu acho que o Brasil vive um momento, não por causa da política, mas sim por causa da demanda dos outros países, como Índia e China, muito bom. As coisas estão acontecendo para melhor, não dá para dizer que não. O povo tem mais poder aquisitivo, está acontecendo uma série de coisas boas, independente de quem está no poder. Eu, pelo menos, vejo assim, que há um esforço. Agora, também há comparação que você pode fazer. Quando eu comecei, as figuras de senadores, as figuras de deputados, principalmente senadores, eu lembro mais, doutor Alcioli, do governador... Bento Munhoz Arroz, Bento. Maricu, Então, como tudo... Ney Braga. Como a favela piorou também a vida política, né? Então, nós teremos que recuperar o respeito que... E eu acho que essa discussão que está havendo, mesmo que seja muito ruim de você pegar, veja, cada semana tem uma coisa, isto é boa no fim, porque as coisas estão aparecendo. Mas na área social, eu acho que vai depender muito, lógico, se o país vai bem, a área social diminui a sua importância. Fica mais fácil. Fica mais tocar, fácil, né? Menos Vamos dizer, gente para atender. não existem em todos os países desenvolvidos assistentes sociais, mas o trabalho limita, né? Nos Estados Unidos, se um guarda vê uma criança na rua, ele pega a criança e entrega na primeira escola que tiver. Isso é uma obrigação dele. Então, mas é limitado, porque os países, as famílias se autossustentam, mas o mundo também tem sua gira, né? Então, países que estavam melhores, hoje você vê coisas erradíssimas. Nós temos ainda tantos problemas na África, né? No Brasil, na América Latina inteira, né? A gente sempre está jogando lá para a África. Mas eu acho que a participação da comunidade, mas uma participação séria, não partidária, porque a partidária não tem valor nenhum, nós estamos vendo. Tudo que diziam que para não fazer, estão fazendo, né? Então é muito difícil. Sabe? É difícil, o poder é uma coisa muito complicada. Eu acho que eu estranho muito que não há escola política para formar um político. Qualquer um pode ser, né? Não se exige nada, se exige secundário completo para ser camareira de hotel hoje. E um político pode nem saber muito mais do que escrever e ler, e pode ser.
Então, eu acho, e daí essa pessoa, quando chega ao poder, é complicado para a cabeça dela. É muita coisa para ser absorvido e ela também está se deslumbra, e é impossível não se deslumbrar, inclusive, sabe? É uma coisa que você tem que estar muito... Então, eu tenho que estar preparado, porque não é fácil, sabe? Há muita... em volta de você, aquela turma que te bajula. A entourage. E eu sempre procurei me precaver disso, tanto que meus amigos são sempre, muitos nem são ligados à política. Mas eu acho que, a tua pergunta, eu acho que se houver eu tenho mais preocupação hoje com a família que está tão... Desestruturação da família. Sabe? Não só na classe pobre, né? Em todas as... Então, é uma dinâmica muito grande, né? Então, você pode melhorar a área social e, de repente, ter problemas com as mesmas crianças, com os mesmos adolescentes, por causa de problemas familiares. Então, eu acho que temos que estar atentos e procurar fazer todo mundo ser feliz. Nós temos 5 minutos finais e eu gostaria de fazer minha derradeira pergunta. É possível você dizer as primeiras damas que você conheceu, as mulheres dos governadores, uma referência sobre cada uma delas? Olha, são várias. Dona Anice. A Dona Anice, a maior para mim é a Dona Anice Braga. Por quem? Primeiro porque trabalhamos juntas e eu conheci melhor é uma figura humana de um coração muito grande. Dona Egípcia também. Dona Egípcia, sabe, é uma pessoa que é maravilhosa, esposa do Bento. A Dona Flora. Dona Flora. Dona Flora tem Seus 90 anos, 90 e ela e tem uma tanto, cabeça... 94 já, assim. Eu estava num jantar com ela e ela é a favor que a droga seja liberada. Os filhos quase tiveram uma... Mãe, não fala isso! E ela muito mais fala, porque não tem outro... E deu uma aula lá do porquê ela acha... Que, daí, de repente, ela se virou assim para mim, antes de nós sentarmos na mesa, e disse, você sabe, a Anice obedecia o Ney. Imagina se eu obedecia o Bento. Então, é uma figura maravilhosa, né? Eu não tive muito contato na política com ela, mas é uma figura maravilhosa, que com 90 anos está se preocupando ainda se a droga deve ser liberada ou não, né? Dona Ivone Pimentel. Essa eu tive pouco contato, mas é uma mulher, sabe, elas são forte, boas. Né? Eu acho que é uma mulher que está sempre muito quieta, mas ela está sempre ligada à família. Maristela né? Quarengue. Olha, conheço pouco, mas acho que ela até é mais bondosa. Bondosa do trabalho do Do que o museu. resto da família. Bem, nós vamos Do encerrar. lado do Não, a Dona Maristela, ela é uma mulher... Ela é uma boa marchand de tableau. Não, mas ela não é ruim, não. Não, ela é uma boa marchand de tableau, né? Também, Toca né? bem O museu museu. está muito bonito também, né? Nós vamos encerrando esse depoimento histórico. Agradecemos porque ele foi importante. Ele reafirmou a certeza que nós tínhamos, de que Fanny Lerner é uma figura importante, tem uma história e, sobretudo, uma biografia, que é muito mais do que um currículo. Uma biografia que envolve uma contribuição efetiva para o desenvolvimento e a preservação da qualidade de vida da criança e do adolescente do Paraná, particularmente crianças e adolescentes carentes. Obrigado e até a próxima.